tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Adão Cambraia, sou professor de computação do Instituto Federal Farroupilha, aqui do campus de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Tá? Eu estou de óculos, fazendo minha descrição, minha audiodescrição, tenho cabelos curtos, pretos, com alguns brancos, vários. Tenho pele clara e estou vestindo uma camiseta preta com Deote V aqui, e atrás de mim tem uma cortina cinza, tá? Então, é um prazer poder recebê-los aqui na sessão técnica Pensamento Computacional 2, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, Educomp 2023. O Educomp 2023 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação através do Grupo de Interesse de Educação em Computação, GIEC, e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vocês podem interagir com comentários e perguntas através do chat do Google Meet durante a discussão. Elas serão incluídas na medida do possível. Vocês podem também pedir a palavra durante a discussão usando o recurso de levantar a mão do Google Meet. Fiquem à vontade para abrir sua câmera e participar. Apenas pedimos que mantenham seus microfones fechados durante as apresentações e sempre que não estiverem com a palavra. Vamos iniciar a nossa sessão técnica com a apresentação do trabalho intitulado Uma ferramenta para auxiliar o desenvolvimento do pensamento computacional em crianças, de autoria de Arthur Santos, Felipe Oliveira e Gláucia Campos. O apresentador é o Felipe Oliveira. Então, Felipe Oliveira, fica à vontade para colocar sua tela, apresentar sua tela e iniciar a apresentação do trabalho. Antes de iniciar, eu gostaria de saber se ela ainda está compartilhada, se vocês estão vendo. Eu não estou vendo a tua tela de apresentação. Deixa eu ver aqui. Está compartilhada. Eu acabei de interromper, mas eu faço... Agora saiu da tela. Só um minuto. Se você puder compartilhar de novo. Sim. Beleza, então, agora sim. Ok. Posso iniciar? À vontade. Está com você a palavra, Felipe. Bem, boa tarde. O nosso trabalho é intitulado Uma ferramenta para auxiliar o desenvolvimento do pensamento computacional em crianças, de autoria de Arthur Santos. Eu estou apresentando, Felipe Oliveira e Gláucia Melissa. A tecnologia está presente em diversos aspectos da vida humana. Os conhecimentos básicos da computação devem ser considerados tão importantes quanto a matemática, a física e a química. Nesse sentido, o pensamento computacional ele surge como uma abordagem para a resolução de problemas que envolvem a aplicação de conceitos e técnicas da ciência da computação. São os seguintes os pilares do pensamento computacional: a decomposição, a abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Algumas estratégias de uso do pensamento computacional na educação infantil e fundamental estão sendo feitas, tais como jogos de programar, Scratch Junior, computação desplugada, robótica pedagógica e, no nosso caso, brinquedos de programar. O pensamento computacional ainda é pouco explorado na educação básica. Soluções não podem ser genéricas, devendo considerar o conteúdo a ser abordado, o nível de escolaridade e o sistema de ensino, principalmente no tocante aos custos de produção e aquisição desses materiais. O objetivo desse trabalho consiste em propor uma ferramenta baseada em Arduino e no formato de um brinquedo de programar, que possa auxiliar o professor em sala de aula na realização de atividades que instiguem o desenvolvimento do pensamento computacional nas crianças. O público-alvo do nosso trabalho são os alunos da educação infantil. Temos como requisitos almejados projetar a arquitetura da ferramenta, identificar os componentes adequados para a construção da ferramenta e avaliar o funcionamento correto da ferramenta, através da realização de simulações.
Dos trabalhos relacionados que fizemos no estudo, observamos que são bem relevantes, bem interessantes. Porém, a questão do custo ainda é algo bastante proibitivo, principalmente no tocante às escolas públicas. Então, a proposta da nossa solução, ela vem também nesse sentido, de diminuir os custos. E a gente vai falar, posteriormente, quanto ficaria, né, o custo dessa implementação. Agora vamos falar, então, da nossa implementação, da nossa proposta, que é o brinquedo de programar. Nós vemos aqui, então, nessa figura, o brinquedo em si, né, que está composto aqui, onde ele é dividido no painel de controle. Temos aqui, então, alguns botões, que vamos descrever posteriormente. A mesa de programação, que contém 9 posições. Esses 9 posições, na verdade, são 9 botões, onde o aluno vai, ao clicar nesses botões, traçar o caminho até chegar, por exemplo, na mesa de visualização, na posição adequada da carta ao qual ele quer atingir. Essa carta ela vai estar disposta em formato de baralho, de cartas pedagógicas, onde o professor poderá trabalhar ali conhecimentos diversos dentro do nível de escolaridade daqueles alunos. Para isso, existem algumas regras que a gente deve mencionar aqui. A primeira delas, após pressionar um botão, não é mais possível ao aluno voltar ao botão anterior imediatamente pressionado. O novo botão somente pode ser pressionado caso esteja ligado diretamente com o botão atual, seja à sua frente, à sua diagonal ou abaixo dele. Um caminho não pode conter o mesmo botão pressionado mais de uma vez, portanto, o aluno não pode formar ciclos, não pode retornar. Para ficar ainda mais claro o uso da proposta, vamos então aqui a um exemplo. Vamos imaginar então que o professor esteja trabalhando com figuras geométricas. Como as cartas elas são duplicadas, o professor dispõe de uma cópia das cartas na mesa de visualização e mantém as outras cartas, ou seja, sua cópia, após o embaralhamento. Então, o professor embaralha as cartas, dispõe o embaralhamento aí na mesa de visualização, e embaralha também as suas cartas e mantém seu poder. Após isso, a criança lança um dado. O número do dado representa a posição da carta na mão do professor. Supondo, então, que o dado caiu na posição 3. O professor consulta na ordem de cartas que ele tem em sua mão, e digamos que a terceira posição foi o losango. Então, ele vai e indica ao aluno, encontre o losango, vá até o losango seguindo as regras que o aluno já sabe. Após isso, a criança deve programar o caminho na mesa de programação para se chegar na carta-alvo, seguindo as regras definidas. Então, no caso aqui, um dos caminhos possíveis é ele vir, aperta o primeiro botão, na sequência, o segundo, o terceiro, que é o último botão, ao qual ele chega no destino, e ao ele concluir, achar que encerrou, o aluno aperta no botão de play. Nesse momento, então, é feito o LED vai acendendo de acordo com o caminho que ele estabeleceu. No caso aqui, vai acender inicialmente o LED correspondente ao círculo, foi o primeiro, depois ao quadrado, e por último ao losango, parando aí. Após isso, o professor verifica a resposta do aluno, e se estiver dentro das regras e a resposta estiver correta, ele vai pressionar este botão aqui por um intervalo inferior a 2 segundos. Feito isso, um LED verde se acende e toca-se uma música de parabéns, informando que o aluno acertou. Caso contrário, o professor aperta novamente esse botão por um intervalo igual ou superior a 2 segundos, acende-se um LED vermelho e uma sirene, então, é acionada, informando que o aluno errou ou na figura ou em alguma das regras dispostas para traçar o caminho até ela. Para fazer a simulação da proposta, utilizamos o Proteus como modelo esquemático e o Tinkercad como modelo físico. Nessa figura aqui, nós vemos, então, a simulação feita no Tinkercad, com a identificação nas protoboards e no Arduino, e também os componentes de todo o circuito envolvido. Idem temos aqui também em relação ao Proteus. Então, temos aí toda a disposição e os componentes aqui colocados. Por fim,
nós temos essa tabela onde mostra o preço total da implementação. Esse valor de R$ 112 é o valor em setembro de 2022. Caso fôssemos, né, construir o protótipo, ele custaria R$ 112, um valor bastante acessível, se comparado com os brinquedos visitados pelo nosso trabalho. Em relação aos resultados, foi criado um arquivo de log, através do monitor serial do Arduino, onde todos os eventos que o brinquedo de programar ali ele faz é registrado nesse arquivo de log para que, posteriormente, ele possa ser analisado e, daí, gerar resultados que venham, então, a serem bem substanciais. Como contribuição da ferramenta com os pilares do pensamento computacional, nós vemos, em relação à decomposição, considere a criança formando palavras a partir de cartas pedagógicas, que contêm as letras do alfabeto ou sílabas. Dessa forma, o professor consegue atingir um objetivo maior ao quebrar as palavras em sílabas e essas em letras, fazendo com que a criança resolva um problema por partes. A criança precisa conhecer na mesa de visualização, onde está a carta com o objeto selecionado, por exemplo, figuras, cores, e depois necessita identificar quais são os possíveis caminhos. Em relação à abstração, o professor consegue trabalhar com conteúdos que demandam detalhes, abstraindo algumas informações. Por exemplo, para ensinar as letras do alfabeto, não precisa identificar diferentes tipos de fontes nas cartas pedagógicas. Para a criança alcançar a carta almejada, não precisa se preocupar com o conteúdo específico das cartas, que forma o caminho até o destino. Em relação ao reconhecimento de padrões, quando a criança tem a capacidade de aproveitar caminhos conhecidos para chegar em uma nova resposta, por exemplo, a posição 5 foi identificada pela criança anteriormente, e na próxima rodada ela precisa chegar à posição 7. É possível utilizar o caminho que foi aprendido para alcançar a posição 5, e somente completar até a nova posição. A criança pode, por exemplo, observar que sempre o professor coloca na mesa de visualização uma figura geométrica após um animal, e fazer uso dessa informação para novas buscas. Por fim, em relação aos algoritmos. É possível identificar esse conceito durante toda a dinâmica, desde seguir os passos para a brincadeira, lançar os dados, pegar a carta sorteada, identificar a carta objetivo na mesa de visualização, entre outros, principalmente fazendo a construção do caminho para a solução na mesa de programação. Em relação aos trabalhos futuros, nós vemos a necessidade da construção física da ferramenta e a sua validação junto às escolas, aumentar o tamanho das matrizes de botões e LEDs para abordar conteúdos mais complexos e implementar novos caminhos, com o objetivo de tornar possível a realização de voltas e ciclos nos caminhos para séries mais elevadas. Nesse momento, coloco-me à disposição para eventuais dúvidas dos senhores. Obrigado. Perfeito, Felipe. Muito boa apresentação, muito bom trabalho. Eu abro aqui para o grupo, se tem alguma questão. Deixa eu ver se tem no chat alguma... Pessoal elogiando aqui no chat, pode olhar, Felipe. Tá? Não sei se enquanto o pessoal está pensando nas questões aí, eu li teu trabalho, achei muito bom, tá? Também a tua apresentação aqui está melhor ainda, né? Achei ótima a tua apresentação, fica bem clara. Aqui já saiu uma pergunta da Cláudia, ó. Deixa eu ver aqui. Já foi feita alguma avaliação com crianças do trabalho? Né? Uma boa pergunta. Ok, então, veja bem, Cláudia, na verdade a gente está com um projeto aí em andamento, né? Então, essa foi a primeira etapa, a etapa da concepção do modelo e da ferramenta, fazendo ele, né, assim, tornar-se viável através de duas ferramentas de simulação. Utilizamos, por exemplo, o Proteus, porque o Proteus, ele é muito específico, ele é muito usado na academia, e a gente, então, queria saber, realmente, assim, se eventuais defeitos ou problemas circuitais pudessem ser um entrave para a produção do protótipo. Então, nessa primeira etapa, a gente observou que tanto o modelo gerado na simulação do Tinkercad, que a gente sabe não é, de longe, né, ele não é perfeito em termos de velocidade, de resposta, etc., mas, principalmente ligado ao Proteus, os resultados foram muito próximos. Então, a nossa próxima etapa, sim, por isso que ela está lá no começo, é a gente
partir para a construção do protótipo e fazer os testes nas escolas. Muito bem. Eu fiquei curioso quando eu li o trabalho. A primeira questão que me surgiu é: vocês vão fazer o protótipo no futuro, né? E eu fiquei pensando como que depois vocês vão fazer chegar às escolas, né? Esse brinquedo, né? Vocês vão produzir alguns e passar para algumas escolas, ou a ideia é que a escola mesmo possa produzir o brinquedo? Fiquei com essa dúvida. Nós temos também um trabalho que vai ser apresentado na quinta, que segue mais ou menos ao que nós estamos aqui pensando em fazer. O que é que a gente pensa em fazer, no caso? A UERN, que é a qual eu, a professora Gláucia, fazemos parte, né, somos professores de lá, de Ciência da Computação, ela está localizada em uma região da nossa cidade, da cidade de Natal, chama-se Zona Norte, é uma região, assim, ainda bastante carente, com muitas escolas públicas, e nós temos muitas parcerias com essas escolas. Então, professores, inclusive, são educados e treinados, né, são formados pela UERN. A UERN tem esse perfil aqui, de formador de professores das escolas públicas, então, uma grande quantidade, e com isso temos, sim, a abertura para desempenhar os testes nessas escolas. Então, a gente pretende, inicialmente, desenvolver por conta própria o protótipo, tendo, assim, ajuda, né, de alguma forma dos projetos que a gente vai desenvolvendo, e, sendo bem sucedido, sim, fazer convênios e tudo para que esse protótipo possa ser produzido e disponibilizado nas escolas. Muito bem. A Iorá tem uma outra pergunta aqui. Cada criança teria um desses tabuleiros, né? Seria um tabuleiro por criança ou seria por grupos? Como é que seria essa atividade? Sim, a gente pensa... Pois não. A gente pensa inicialmente em fazer com grupos pequenos, né, de 4, no máximo 5 alunos, para cada uma dessa mesa de programar. Mas a intenção é que outras mesas, quando o atestado, né, assim, a viabilidade, etc., ele possa ser ali disponibilizada sempre em pequenos grupos, né, até para gerar a questão da interação, da identificação da liderança, resolução de conflitos e outras coisas que possam surgir como efeitos bons, né? Ótimo. O Eric deu aqui para você os parabéns pelo trabalho, né? E ele identificou uma certa semelhança do brinquedo de programar teu com aquele jogo dos elásticos. Eu não conheço esse jogo dos elásticos. E aí ele pergunta se teve alguma inspiração nesse jogo. Bem, eu gostaria de pedir a vocês, nesse momento, para que a professora Gláucia, ela está aqui conosco, ela estava bem mais participante dessa questão do protótipo em si. Se possível, ela dá uma palavrinha a respeito dessa sua dúvida, Eric. Se possível. Sim. Muito obrigado. Gláucia. Oi, Eric e o restante do pessoal. Eu confesso para você que eu não conheço esse jogo dos elásticos. Eu também não conheço. Não, assim, a nossa inspiração, ela veio baseada naqueles trabalhos relacionados, não é assim? Tem o Hope, tem o Cubeto, tem assim, o Hope ele é um carrinho, tem uma outra ferramenta lá que tem tapetes pedagógicos. Então a gente tentou criar algo que, né, assim, que fosse com custo mais acessível, que tivesse mais ou menos essas ideias, porque a gente não cria nada do zero, né? Mas confesso que eu não conheço o jogo dos elásticos, eu vou dar uma olhada depois. Vamos dar uma pesquisada, então. Glaucio, aproveitando que você falou aí da questão e aproveitando que temos uns minutos ainda, questão dos outros brinquedos que vocês pesquisaram, todos os outros brinquedos, eles têm uma interface ali, né? E eu vi que vocês também pensaram em um painel de controle. Isso mesmo. Você poderia falar um pouquinho mais como é que vocês iam produzir esse painel de controle? Como é que vocês pensaram sobre isso ou não chegaram a pensar ainda? Como a ideia era exatamente baratear os custos, né? Nós começamos com um aluno até a construir esse protótipo, mas não tinha dado tempo ainda para submeter. A ideia é a gente montar mesmo uma mesa, né? Um material, por exemplo, um MDF, que ele seja mais barato, né? E tem os botões, então, assim, é como se fosse um jogo de tabuleiro, entendeu?
Só que aí um Entendi. jogo de tabuleiro com uma certa interatividade das crianças e do professor, né? Com botões, com LEDs, que acaba, de certa forma, acho que dando mais uma animada para as crianças aprenderem. Legal. Ó, o Eric respondeu aqui que sim, é que a proposta dele, do jogo dos elásticos, eu imagino, que era bem nessa linha de baixo custo, né? Daí ele sugere que a gente dê uma olhada. Eu também Ótimo. fiquei curioso por esse jogo, vou dar uma É, olhada também. Muito bem, eu acho que a ideia do trabalho, do jogo, ela é bem pertinente, né? Até porque, Felipe, Gláucia, a educação infantil, ela carece muito de atividades, de jogos, e vocês pegam um espírito interessante da educação infantil, que é o trabalho com a brincadeira, né? Não é aquela coisa de você, tem que trabalhar um conteúdo X ou Y. Tem a brincadeira tá por trás disso, né? Então, me parece que vocês estão explorando esse viés, né? Mais um comentário que eu estou fazendo, o viés do brincar como um aspecto importante para as crianças, né? Porque às vezes a gente, nas escolas como um todo, a gente puxa muito para tem necessidade de aprender isso, aprender aquilo. Então, vocês preservam esse contexto, né? isso mesmo, e até porque o próprio professor, ele acaba... muitos jogos que nós vimos, e brinquedos de programar também, às vezes ficavam restritos a um tipo de conteúdo para o professor trabalhar. Então, quando a gente abriu a possibilidade para o professor ele decidir qual conteúdo ele vai trabalhar, né? A gente acabou abrindo para isso, porque o professor ele vai ser responsável por construir as cartas pedagógicas. Hoje eu quero trabalhar com formas geométricas, amanhã eu vou trabalhar com cores, eu vou trabalhar com números, eu vou trabalhar com letras, eu vou trabalhar, né? E o interessante desse brinquedo é que você pode depois ir aumentando. Hoje a gente tem 9 botões, porque a gente pensou na educação infantil, né? Mas à medida que for, digamos assim, tentando, o professor querendo trabalhar com conteúdos mais complexos, digamos assim, à medida que as séries for avançando, pode ir aumentando essa matriz de botões e de LED. Beleza, brincando também se aprende, né? Daríamos para dizer isto. Valeu, gente, muito bom o trabalho de vocês, tá? Agradeço muito a apresentação e seguindo aqui no nosso tempo, para dar tempo igual a todos, vamos passar então para o segundo trabalho, intitulado Computação Criativa Online, relato de experiência da adaptação de uma oficina de desenvolvimento do pensamento computacional para crianças, de autoria do Tiago Barcelos, da Letícia Regiane Vidal Souza, da Ana Kirchhoff e da Gisele Silva. E quem vai apresentar o trabalho é o Tiago Barcelos. Foi isso que eu tenho aqui, certo? Se o Tiago está a postos, pode compartilhar a apresentação e fica à vontade, então, Tiago. Tá, joia. A apresentação já está aparecendo aí, Adão? Já está aparecendo sim, Tiago. Tá, perfeito. Vou começar então. Boa tarde a todos e todas, tá? Vou fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou homem branco, tá? Tenho cabelos e olhos castanhos, bigode e barba. Estou usando uma camisa azul/cinza e aqui ao meu fundo tem uma parede de tijolos brancos e uma janela que dá para a nossa sala aqui, a sala de aula que está atrás de mim. Bom, esse trabalho, ele é um relato, bom, como o próprio nome indica, ele é um relato de experiência, né? A gente vai procurar fazer algumas inter-relações com a teoria, mas principalmente a gente vai trazer aqui na apresentação algumas lições aprendidas e dificuldades que encontramos no desenvolvimento dessa ação, que foi a adaptação de uma ação, de um curso de extensão para a modalidade online devido à pandemia da Covid-19 em 2020, tá? A organização dessa apresentação, eu vou começar falando um pouquinho sobre o contexto no qual essa adaptação foi necessária, né? Visto a trabalhos que a gente estava desenvolvendo antes da pandemia e um certo senso de urgência que a gente teve para, entre aspas, salvar um projeto que já estava com o seu desenvolvimento iniciado no ano de 2020. A partir daí, eu menciono a estrutura do curso,
com alguns fundamentos pedagógicos que inspiraram esse trabalho. A gente vai falar também brevemente de algumas avaliações que nós pudemos fazer do oferecimento do curso em 2 turmas no ano de 2020, que foram 2 instrumentos de pesquisa, uma entrevista com participantes e análise do código produzido pelos participantes. E a gente conclui com, né, algumas conclusões e lições aprendidas com essa experiência. No nosso contexto, eu trago para vocês uma linha do tempo para a gente conseguir falar como é que foi esse trabalho. A gente começou em 2018 com uma ação aqui no Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, que é um curso de extensão chamado Computação Criativa para o Ensino Fundamental. Ele foi um trabalho que eu vou mencionar no slide posterior, um trabalho inspirado numa ação que eu já desenvolvia com os alunos do ensino médio, do ensino técnico integrado no ensino médio, que é uma oficina de desenvolvimento de jogos, aí no contexto do ensino técnico. E esses alunos que passavam por essa disciplina nos motivaram e foram protagonistas dessa ação de extensão que a gente levou para a comunidade, que era uma adaptação desse curso, criando uma oficina de desenvolvimento de jogos para alunos de 8 a 12 anos das escolas aqui vizinhas do nosso campus, no município de Guarulhos, estado de São Paulo. A gente teve essa primeira ação oficial em 2018, nós tivemos uma primeira turma, 2 turmas do ano de 2018, presencialmente, usando a plataforma Scratch e o Thunkable, derivado do app Inventor, para desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Em 2019, depois da gente ter tido um relativo sucesso, né, a gente entende que a ação foi bem sucedida pela procura da comunidade, a gente teve mais uma edição, mais 2 turmas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, do Computação Criativa para o Ensino Fundamental. Primeiro semestre a gente fazia oficina com Scratch, e no segundo semestre uma segunda turma com o Thunkable, né, o app Inventor, todas inspiradas no desenvolvimento de jogos. Em 2020, em março de 2020, a gente estava iniciando um projeto de extensão para oferecer uma terceira turma, nos mesmos moldes dos 2 anos anteriores, quando todos nós, né, fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, e aí esses dados da linha do tempo, a gente coloca as datas exatas para apresentar o senso de urgência que a gente teve e o pouco tempo que a gente teve disponível para a adaptação desse projeto, que foi uma parte importante desse contexto que eu vou apresentar, né? Em 16 de março de 2020, a gente teve a interrupção das atividades presenciais no Instituto Federal de São Paulo. A gente teve uma interrupção total de aulas e atividades por cerca de 90 dias, naquele primeiro semestre. E, felizmente, eu posso dizer, né, apesar dessa situação tão crítica, a gente teve um tempo de resposta muito rápido, porque o nosso grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Computação Aplicada, já contava com vários alunos do ensino técnico e superior que já estavam engajados e que tinham recursos para poder nos auxiliar. Então, no dia 19, 4 dias depois, né, da interrupção das atividades, a gente já iniciou um piloto da versão online do curso Computação Criativa. Ainda não era uma ação oficial, mas foi um primeiro momento, um primeiro oferecimento para a gente testar algumas premissas e preparar esse terreno que a gente ainda não sabia muito bem o que ia acontecer para um possível oferecimento oficial do curso. Em abril de 2020, aí uma resposta institucional, né? A nossa Pró-Reitoria de Extensão lançou um edital emergencial para oferecer novos cursos de extensão à distância, ou seja, projetos que tinham sido pensados para oferecimento presencial puderam ser adaptados para o oferecimento utilizando tecnologias de suporte para o ensino à distância. E, nesse sentido, a gente conseguiu iniciar uma turma oficial dessa versão adaptada do nosso curso em junho de 2020, e esse oferecimento finalizou em agosto de 2020. Então, esse relato de experiência, ele se concentra nas atividades que foram desenvolvidas desde a versão online, aqui que iniciou
gente pode dizer, né, agora olhando para trás em tempo recorde, né, em março de 2020, até o oferecimento dessa turma oficial que veio cerca de um pouquinho mais de 3 meses depois. Bom, o curso original, ele estava calcado em alguns fundamentos pedagógicos. O primeiro deles é um trabalho que eu desenvolvi, né, foi derivado da minha tese de doutorado, que é a Oficina de Jogos Digitais. É um projeto de desenvolvimento de competências e habilidades do pensamento computacional por meio de uma oficina de produção de jogos durante um semestre e o desenvolvimento de 7 jogos utilizando o ambiente Scratch. Essa oficina, que originalmente foi pensada para alunos do ensino médio, foi adaptada, algumas atividades foram simplificadas, porém, os fundamentos eram mais ou menos os mesmos quando a gente trabalhava presencialmente. As adaptações para esse público de 8 a 12 anos vieram trazendo alguns princípios de computação desplugada, principalmente pela necessidade da gente trazer atividades lúdicas para as crianças e fora do computador, e também, como o próprio nome do curso indicou, né, a computação criativa, que é o princípio da criação de artefatos computacionais de forma ativa por crianças e adolescentes, explorando seus interesses pessoais e imaginação como uma estratégia de engajamento. Esses fundamentos estavam presentes lá no nosso curso original, na situação que a gente estava encarando antes de 2020. A gente procurou preservá-los nessa adaptação online, tá? Porém, o foco aqui está nas dificuldades que a gente teve para essa adaptação. Bom, como que essa adaptação surgiu e como que a estrutura do curso foi adaptada para esse novo ambiente, tá? A gente trouxe um novo fundamento pedagógico nessa adaptação. Eu tive contato lá naquele momento muito conturbado do primeiro semestre a um artigo de Pimentel e Carvalho publicado na SBC Horizontes, que indicava 8 princípios para uma educação online. E os autores, naquele momento, também procuraram diferenciar a educação online do ensino à distância tradicional. E desses 8 princípios, a gente acabou aportando, e vamos discutir aqui no trabalho, 4 deles, tá? Que estão aqui destacados em negrito. O primeiro deles, a curadoria de conteúdos online. Na nossa adaptação, a gente trouxe atividades da plataforma Code.org para a oficina, junto também com um trabalho que foi conduzido pelos nossos estudantes bolsistas da produção de vídeos próprios. Isso foi trazido pela dificuldade dos nossos alunos dos nossos potenciais alunos participantes da oficina, estarem trabalhando remotamente. Ambiências computacionais diversas, tá? A gente trouxe Code.org, juntamente com o uso do nosso ambiente Moodle, vídeos próprios e alguns encontros síncronos. O princípio de conversação e interatividade em pares. A gente procurou trazer alguns encontros síncronos com atividades lúdicas, que a gente já fazia presencialmente, mas adaptados para o ambiente online. E a mediação docente ativa tem a ver com uma lição aprendida, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Bom, a gente teve uma estrutura do curso em 11 módulos correspondentes a 11 semanas, cada um desses conteúdos apoiado por atividades no Code.org e por um vídeo de suporte. Então, cada módulo tem um vídeo de suporte e exercícios propostos na plataforma Code.org. Os vídeos de suporte que foram produzidos pelas nossas bolsistas, que são coautoras desse artigo, procuraram trazer uma linguagem infantil e juvenil, uma ideia de memes, uma linguagem bem humorada para atrair a atenção desses estudantes num ambiente crítico, num momento crítico, né, para todos nós, e num ambiente remoto. Eu destaco que todos os vídeos tinham a recomendação do desenvolvimento de algumas atividades na plataforma Code.org para fixação de conteúdos. Bom, quanto ao oferecimento do curso e alguns dados que foram obtidos, né? A gente teve uma entrevista com participantes no último encontro síncrono, na qual a gente teve 4 perguntas que foram respondidas pelos participantes com o apoio de uma escala Likert visual. Como que o aluno se sentiu acompanhando as aulas, a dificuldade para fazer as atividades propostas, como foi a comunicação entre monitoras e os alunos ao longo do curso, e que expressão representa a sua opinião sobre os encontros semanais síncronos de monitoria com as monitoras do curso.
Como eu disse, a escala estava indicando a impressão e a opinião desses estudantes, lembrando que se tratam de alunos de 8 a 12 anos, que participaram e se inscreveram para participar do curso remotamente. Tiago, desculpa te interromper, um minuto de tempo, tá? Tá bom, vou antecipar aqui. A gente teve uma amostra curta, onde a gente pôde identificar uma expectativa maior dos alunos de ter uma aula síncrona, que não era proposta inicialmente, e que depois, no segundo oferecimento, a gente tentou ajustar essa estratégia de comunicação. Com a análise do código que os participantes produziram, a gente basicamente contou estruturas de programação utilizadas e a gente verificou uma predominância de funções mais simples, o que era esperado, em se tratando de uma oficina de tempo mais curto e com estudantes mais jovens. Estruturas que exigem maior abstração, como repetição, foram menos utilizadas. E já indo para as conclusões e lições aprendidas, né? A gente teve um curto tempo para adaptação emergencial do curso. A primeira ideia foi tentar fazer comunicação síncrona para monitoria, o que não foi muito bem recebida, porque os estudantes esperavam uma aula e não acompanhar vídeos de forma mais autônoma. Virou uma tutoria reativa, não foi muito bem aceita. A gente aumentou a mediação por WhatsApp para manter esse contato, mas mesmo assim, ao final, a gente teve um feedback que o curso deveria ter tido mais momentos síncronos. Por outro lado, a dinâmica do curso, os materiais produzidos foram bem avaliados. Os conceitos básicos de programação se mostraram presentes nos códigos dos projetos finais, mas, no entanto, a gente teve uma alta evasão naquele momento, que a gente entende que é relativamente normal em um curso online, num momento muito crítico, porém é alvo de estudos futuros a gente, mantendo essa modalidade, entender os motivos dessa alta evasão. É isso, espero não ter ultrapassado muito, agradeço a atenção de vocês, estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Não ultrapassou muito, não, dentro do tempo. Obrigado pela bela apresentação, Tiago. Aí eu acho que você pode parar de compartilhar a tela, se você quiser, para a gente bater um papo aqui com o público. Abrimos para o pessoal que está na sala para perguntas. Se caso não tenham alguma pergunta, eu fiquei curioso em saber se vocês pensam em expandir para outras turmas também. Pelo que eu entendi no texto, vocês trabalharam com uma turma em específico, né, de 8 a 12 anos. Talvez você possa falar um pouco mais sobre isso. E se vocês pensam em expandir para outras turmas e outras escolas essa atividade, esse trabalho. Tendo em vista que as escolas, Tiago, às vezes carecem muito de que chegue até elas oficinas desse tipo, né? Pelo menos aqui na nossa região a gente vê que o pessoal, às vezes, tem um laboratório e não é desenvolvido nenhuma atividade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esclarecendo, a gente teve duas turmas, uma turma foi completamente extraoficial, né? A gente conseguiu alguns voluntários com os contatos dos nossos próprios bolsistas e fizemos uma primeira turma piloto para entender a adaptação daquele formato e começar a trabalhar. Aí, em junho, a gente teve uma turma oficial. A gente começou com 20 e terminamos com 4. A gente teve uma alta evasão. O que nos chamou a atenção é que a gente teve alunos, inclusive da região norte do Brasil, do interior de São Paulo, que descobriram por divulgação e se inscreveram. Então, a gente enxergou um potencial interessante, mas, no entanto, como eu mencionei, tivemos uma alta evasão. O conteúdo produzido, ele continua disponível. O nosso grupo de pesquisa, que é o LabCon3, a gente tem um canal no YouTube, né? E esse material está disponível abertamente. O que a gente não voltou a oferecer foi a oficina em si nesse formato. Estou pensando em a gente voltar a oferecer, porque a gente está tendo dificuldade em receber, assim, por questão de divulgação aqui no arredor do município, de trazer alunos para cá. Mas concordo com a sua colocação, professor, que a gente está vendo essa dificuldade aqui também de aluno, de escolas que têm a infraestrutura e não têm capacitação docente. Então, a gente está indo pela extensão mais nessa linha esse ano, de capacitar os docentes das escolas da rede municipal e estadual, aqui de Guarulhos.
mas esse trabalho de tentar fazer chegar nos estudantes, estamos lutando, ainda não estamos conseguindo. Talvez voltar nesse modelo online possa ser um caminho. Não tenho muita certeza ainda, muita convicção, mas como temos a estrutura, pode ser um caminho. Talvez essa questão do online seja um caminho sem volta, né? A gente tem muita coisa que a gente quer permanecer, né? Mas, enfim, boas discussões. Aqui tem uma pergunta da Ayla. Ela perguntou assim, as ferramentas para a criação foram com o Code.org, App Inventor e Scratch? Presencialmente, a gente usou Scratch e App Inventor, na versão que é o Thunkable. Quando a gente migrou para o online, a gente foi integralmente para o Code.org. No online, nós não utilizamos o Scratch, pensando em ter um caminho mais guiado e usando o princípio de curadoria, a gente focou em atividades do Code.org e no estúdio de criação. Tivemos um relativo sucesso, fora a questão da evasão. Tenho duas perguntas interessantes ainda aqui, além dos parabéns pelo trabalho, né? Acho que está acompanhando ali. O Wesley Vasconcelos, ele pergunta se o projeto pensou em alternativas para reduzir a evasão das etapas do curso, e a Ayla, ela já traz uma questão interessante, que diz assim, será que os estudantes das escolas não cansaram do online? Queríamos ouvir tua ideia, tua percepção sobre isso. Sim, quanto à pergunta do Wesley, naquele momento, realmente, o que a gente pôde fazer foi apagar um incêndio. Então, a experiência teve muito essa característica, então não houve tempo hábil da gente pensar numa redução de evasão naquele primeiro momento. Quanto aos estudantes terem eventualmente cansado do online, eu penso que é uma hipótese super válida, sim. A gente vê isso nas nossas turmas de ensino médio e ensino superior, aqui no Instituto Federal de São Paulo. Então, se por um lado eu concordo com essa colocação que os alunos tenham se cansado do online, por outro lado, a gente pensa que esse compartilhamento de conteúdo aberto que a gente está procurando fazer pelo canal do YouTube, possa trazer outras formas de mediação, possa ter outros modelos que talvez a gente consiga ter um outro engajamento, engajamento de outros públicos com essas ações. Mas eu acho que é uma reflexão extremamente válida, né? Eu não tenho uma resposta precisa para ela, mas acho que ela é válida para a gente pensar, sim. Muito bem. Temos ainda algumas questões aqui, mas eu estou tentando seguir aqui o critério do relógio que marquei, né? Eu acho que ficam aqui algumas outras questões, até eu vou ler elas aqui, depois vocês podem continuar conversando, pode ser assim? Claro, eu posso respondê-las, caso seja possível pelo chat. Então aqui o Darcy Júnior faz um comentário para a Ayla, né? Talvez precisamos ressignificar, né, a forma de trabalho do online, né? Tentando resumir. A Micheline, ela pergunta quais foram as outras dificuldades encontradas ao longo do curso, né? A Ayla, de novo, aqui, pode passar um link do canal? Não entendi, acho que ela perguntou para outra pessoa aqui, não entendi bem a pergunta da Ayla aqui. Acho que é o canal que a gente tem os materiais disponibilizados. Pode ser, do canal com o material, perfeito, isso. Eu mando pelo chat. E a Maria de Fátima, ela dá parabéns, e após compreender as questões de engajamento dos discentes, precisamos compreender as questões do contexto para adesão dos professores das escolas. Vocês fizeram pesquisa com os professores das escolas sobre o projeto, você comentou alguma coisa que pretendem fazer, né? Agora, 2023. Isso, agora. Mas enfim, ficam aí então algumas questões em aberto para a gente seguir, né? Agradeço muito então a tua apresentação, né? Foi muito boa o trabalho, por ter compartilhado conosco essas ideias e tal. E então convidamos, eu passo para o próximo trabalho, tá, Thiago? Valeu, obrigado. O próximo trabalho, quem apresenta, eu convido então o Gabriel Silveira Gomes, né? Com o trabalho intitulado Um recurso educacional para desenvolver a habilidade da percepção de padrões de equívocos com aprendizes de programação.
Gabriel, eu esqueci de falar antes para os anteriores, eu acabei marcando, mas são 10 minutos a apresentação, acho que você sabe. Eu aviso aqui no chat quando faltar 2, tá bem? Perfeito. E aí temos 8 minutos para discussão no grupo. Tá ok. Fica à vontade daí para... Okay. Todos me escutam bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Silverson Gomes, tá? Sou recém-formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Vou fazer uma autodescrição minha rápida aqui. Sou um jovem de 21 anos, pele branca, possuo cabelos escuros e olhos escuros, e barba e bigode. Esse projeto, né, ele deu partida através de uma iniciação científica que começou com 2 alunos, que seria eu, Gabriel Silverson, e o Igor Takashi. E através disso a gente elaborou todo esse projeto e é onde a gente juntou essa equipe para elaborar todo ele. Nessa participação a gente teve a aluna Paula, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, os orientadores Leonardo Silva, Eduardo Guerra e o Igor Weiss, e a professora Iorá Posse, que seria a nossa orientadora principal. Bom, a gente observou, ao decorrer desse tema, que os alunos tinham dificuldade em aprender as matérias de introdução à programação. E muitas das vezes esses problemas se davam pelas questões de metodologias que os professores estavam aplicando em sala de aula. Porque muitas das vezes os alunos que começavam através de uma graduação ou um curso técnico conseguiam entender os conceitos, porém não conseguiam aplicá-los, ou às vezes nem conseguiam entender os conceitos que eles estavam aprendendo ali, de práticas, né? E foi que surgiu a nossa ideia, né? Se era possível, né? A gente pensando se era possível a gente ensinar o aluno de alguma forma a aprender com os próprios erros. E com isso a gente veio a ideia dos padrões de equívoco. Esses padrões de equívocos nada mais é que um padrão, algo do cotidiano, que a pessoa realiza, porém o resultado é negativo, né? Não, a ação no final dele acaba sendo improdutiva. E o que seria, com esses padrões de equívocos, a gente começou a direcionar para a matéria de programação. Então, através do trabalho de doutorado da professora Iorá Posse, onde ela levantou esses padrões de equívocos tanto na linguagem C e na linguagem Python, analisando mais de 2.000 códigos de alunos, ela conseguiu perceber que toda vez que os alunos cometiam um erro na execução do código, existia um certo padrão, algo que se repetia ali. Toda vez que esse erro ocorresse mais de 3 vezes, ele era considerado um padrão de equívoco na linguagem de programação. Então, qual que foi o nosso objetivo, nosso trabalho? A gente, através desse artigo, desse trabalho dela, a gente levantou todos esses padrões de equívocos, já separados pelo trabalho dela mesma. Começamos a organização para a gente aplicar no nosso trabalho. A gente criou uma certa identificação para cada um deles, que eles já possuíam, mas para a gente organizar e elaborar esse material para o ensino da programação. E a gente ajustou para a nossa situação. E com isso, a gente analisou também todo o processo do qual o aluno era submetido durante esse processo de aprendizagem, né? Então, a gente verificava os conteúdos que eram abordados durante todo o curso, né? E para aproveitar essa organização que a gente estava elaborando, a gente percebeu que a gente não podia só criar questões, né? Que era a ideia, criar questões com a abordagem de decisão de padrões sem pensar numa forma que pudesse acompanhar o aluno no decorrer do semestre ou do tempo que ele estava fazendo aquele curso de programação. Então, com isso, a gente levantou que alguns conteúdos que são seguidos, né, durante todo o curso possuem um certo nível de dificuldade. A gente aproveitou e colocou um nível para cada tipo de conteúdo, variando até de declarações de variáveis até funções, né, variando de 1 a 10 a dificuldade de cada conteúdo, que isso seria aplicado às questões que a gente tinha elaborado. Então, depois de toda essa abordagem, de recolher, organizar isso, a gente começou a criação das questões. A gente pensou no método de questões de múltipla escolha, onde essas questões teriam uma descrição de um problema, teria a imagem do código, onde esse código teria o padrão de equívoco sendo abordado ali, e a ideia era que o aluno ele analisasse o código e a descrição e marcasse a alternativa correta, né, que estava apontando o erro ali.
Então, a gente fez toda essa preparação, toda essa criação dessas questões. A gente conseguiu fazer um teste no Moodle, que é o ambiente virtual que a gente utiliza. Fizemos um teste piloto para poder verificar essas questões, como que a gente poderia se comportar com elas. E depois que a gente formatou, elaborou essas questões, a gente conseguiu, a ideia era disponibilizar isso para professores ou para alunos mesmos que estavam interessados em buscar esse tipo de aprendizado. Então, a gente pensou na elaboração de um site para disponibilizar todo esse material, tanto os formatos das questões, quanto entender o que seria um padrão de equívoco ali e aprender com isso, né? Aprender com os próprios erros. Então, durante todo esse projeto, todo esse tempo, né, a gente elaborou cerca de 109 questões de múltipla escolha, que abordam 41 tipos de antipadrões, de padrões de equívocos, variando tanto de C para Python. E a gente, com esse treinamento que o aluno teria, né, ou o professor aplicasse, ele conseguiria se acostumar a analisar um código desde o começo da sua aprendizagem, muito importante isso, para que ele conseguisse, em vez de executar o código para poder identificar o erro, ele conseguisse identificar o erro muito antes de cometê-lo, né? Analisei o código ali e vi que tem algo errado, então ele já ia e corrigia o erro em si. Então, a estrutura para a gente disponibilizar toda essa questão, né, todas essas informações, a gente bolou essa estrutura, a gente pode dividir ela em 3 grupos. O primeiro grupo dessa estrutura seria a parte de identificação, onde teria o nome do antipadrão ali, do padrão de equívoco, com seu ID, juntamente com o ID da questão, que seria um ID único, onde, através desse ID e uma explicação prévia, o professor ou o aluno poderia analisar o ID da questão e já saber que tipo de conteúdo que está sendo abordado na questão, qual é a classe dela, a dificuldade, juntamente com o título, né, o nome da questão. O segundo grupo seria a parte da descrição do problema, juntamente com a foto, a foto do código, né, que estaria abordando o padrão de equívoco e as alternativas que o aluno escolheria. No terceiro grupo, a gente tem a parte de descrição, onde estaria a alternativa correta, qual é o tipo de erro, se seria um erro de sintaxe, semântica ou estilo, os conteúdos que são abordados nessa questão e os feedbacks. Os feedbacks importantíssimos, porque a ideia era, mesmo que o aluno errasse a questão, ele teria um feedback para cada alternativa da questão, explicando muitas vezes do porquê ele errou ou porquê ele acertou, e um feedback geral, que seria toda a explicação do porquê aquele padrão de equívoco ocorre, porquê ele é comum, como ele pode corrigi-lo, né? E assim treinar ele, não só errei a questão, mas sim conseguir entender no final o porquê ele errou, como ele pode melhorar. O nosso teste piloto foi feito no campus de Campo Porã, a gente pegou uma turma de introdução à programação do ano. A gente elaborou uma metodologia de entregar 5 questões semanalmente para essa turma. Essa pesquisa, né, esse teste não foi obrigatório, a gente pegou participações de alunos que se interessaram na ideia, e a ideia era disponibilizar 5 questões, a ideia foi disponibilizar 5 questões por semana, onde cada semana a gente iria disponibilizar conforme eles avançavam na matéria de introdução. Então, eles tinham um certo contato com o professor para poder identificar qual era o tipo de questões que a gente ia disponibilizar durante a semana para eles. Um outro ponto muito importante foi que, que a gente conseguiu observar, foi que, sem o estímulo, né, do professor, acaba que eles não tinham tanto interesse em responder, só que as pessoas que responderam, né, os poucos que responderam, a gente teve muita satisfação e um retorno muito positivo deles, né, de um jeito diferente de estudar. Então, para disponibilizar todas essas questões, a gente elaborou um site. Esse site está disponível, no final vou mostrar para vocês, disponibilizar o link para vocês. A ideia do site é explicar o que seria esse antipadrão para as pessoas em si e disponibilizar todas essas questões, em todos os formatos que a gente conseguiu exportar. No site teria esses 2 grupos, né, onde o aluno poderia escolher se ele quer questões em C ou questões em Python, e se ele escolhesse um exemplo C, ele poderia ter todo esse acesso, onde a gente poderia disponibilizar as questões semanalmente para ele, fazer igual a gente fez no teste piloto, né, um conjunto de 5 questões misturadas, ou através dos nossos filtros, né, ele poderia fazer toda a pesquisa, se ele quisesse pegar questões de um certo tipo de conteúdo em específico.
aqui na área de Python e, claro, um saque, né, para a gente poder ter um contato com as pessoas, receber uma sugestão ou uma melhoria do sistema. E, por fim, a gente gerou todo esse projeto, tanto o banco de questões, o site e a aplicação que a gente já conseguiu utilizar e a disponibilidade que a gente tem hoje para as pessoas poderem ter acesso a essas questões. E, claro, com a utilização da maneira correta, o professor pegando esse banco de questões e ajustando conforme a necessidade da turma dele, seria muito proveitoso e tem essa disponibilidade. Ele pode baixar questões de um certo conteúdo em si e disponibilizar apenas o que ele quer. Bom, esse foi a minha apresentação, junto com a equipe. Esse QR Code leva diretamente para o nosso site. Caso vocês tenham interesse para dar uma olhada, fiquem à vontade. Obrigado, Gabriel, por compartilhar conosco aí seu trabalho. Tá muito pertinente, tendo em vista que o ensino da programação ele sempre tem muitas dificuldades, né? Principalmente para quem está iniciando. Tem alguns comentários aqui, vou ler o comentário da Débora Rossini, não sei se você está conseguindo ver aqui no chat. Vou dar uma olhada agora. Ela fala que tem também a questão do nivelamento da turma em questão do aprendizado de programação. Pega, por exemplo, uma turma de calouros de ciência da computação, tem aqueles que vieram do ensino médio técnico e já tem uma base prévia, é verdade. Ao passo que tem aqueles que só aprendem no primeiro período da graduação, que já chegam sem ter um conhecimento de programação, né? A questão é dominar a linguagem, mas a questão nem é dominar a linguagem, mas o pensamento computacional e a lógica de programação em si. Comentário que ela fez aqui, e tem alguns parabéns, né? Eu li também o trabalho, achei muito pertinente, a gente observando ali no trabalho também tem, se eu não me engano, o site para acessar as questões. Tem, né? Isso. Eu acho que vocês fazem uma sacada muito interessante, parabéns aí, Gabriel, e para piorar também, porque a gente sempre trabalha com programação querendo mostrar como fazer o programa certo, né? E às vezes o aluno se confronta com os mesmos problemas diariamente. A gente lê o teu trabalho e a gente vê, olha, esse problema está presente no dia a dia da gente aqui, que estou ensinando programação longe, né? Não é nem próximo de vocês, a gente enxerga ali aqueles padrões de erro, né? Então, eu acho que é um trabalho bem interessante. O Leandro aqui, vou me emendar com uma pergunta do Leandro, tá? Iorai e Gabriel. Leandro Galvão deu parabéns pelo trabalho. Vocês compararam alguma variável de desempenho entre a turma que usou esse banco e outra que não usou? Importante pergunta do Leandro, né? E eu até vou emendar uma pergunta minha que eu ia fazer antes aqui. Se vocês pensam em fazer parcerias, por exemplo, com outros professores de programação, até para entender como eles estão conseguindo trabalhar com essas questões, de que forma que essas questões ajudam eles nessa aprendizagem de programação. Depois eu faço as outras. Claro. É exatamente essa questão que eu comentei com vocês sobre a questão da turma que a gente teve o teste piloto. A gente foi finalizar esse projeto no final da nossa graduação, né? Eu e o Igor Takashi, e a gente não teve muitos testes para poder fazer justamente com essa turma. A gente teve poucos resultados, porém foi discutido até antes mesmo de a gente começar a elaborar o projeto, essa questão que o Eric, né? O Eric comentou, na verdade não, foi o Leandro mesmo, de comparar turmas que têm acesso a essa questão com turmas que não têm acesso a essa questão e ver o desempenho final. Aí eu vou deixar a professora Yorata ela especificar melhor como que foi o decorrer dessa questão. Bem, boa tarde, pessoal. Esse teste de fazer com uma turma aplicar essas questões e com outra turma não aplicar, está na nossa lista de to-dos. A gente pretende ainda fazer essa aplicação numa turma real, porque os alunos que a gente teve participando, como não era
algo obrigatório em sala de aula, o pessoal acaba, é uma tarefa a mais para ser feita, e o pessoal acaba meio que desistindo no meio do caminho. E então, a gente não teve como ter uma avaliação realmente em relação às questões sendo aplicadas numa sala de aula, mas agora o Gabriel e o Igor já se formaram, mas eles até falaram que eles querem participar da pesquisa, se a gente fizer, e os demais professores envolvidos também estão querendo fazer esse tipo de teste. Então, a gente pensou assim, pelo menos eu sou professora na área de introdução à programação, e a gente vê que os alunos, quando eles não conseguem achar o erro no código, eles acabam desistindo, às vezes, de desenvolver a tarefa. Então, eles tentam, às vezes mudam o código completamente, eu fiz análise desse tipo de código, às vezes muda completamente e o erro era algo simples. Às vezes era um ponto e vírgula, no caso de C, ou era uma indentação no Python. Então, são coisas, às vezes, bem simples, que o aluno não consegue enxergar e acha que o código dele inteiro está errado, e acaba fazendo mudanças que não são necessárias. E aí, além dele perder tempo com isso, ele, às vezes, desiste se ele não consegue achar o erro. Então, a ideia dessas questões é justamente fazer com que o aluno semanalmente tenha visão desses erros, né, sabendo que aquilo lá é um erro, e aí fazendo com que ele consiga detectar de forma mais rápida nos seus códigos, quando eles aparecerem, né? Então, essa é a ideia que a gente teve em relação ao desenvolvimento dessas questões. Muito bem. Tem vários outros comentários aqui no chat, né? O Eric, ele dá parabéns, né? Ele vai pesquisar também o site de vocês, a Débora também. Deixa eu descer aqui. Outro comentário do Darcy, quero destacar que anda muito empolgado com nossos atuais interesses sobre consolidar a computação educacional e a educação computacional, com meios de inovar as diversas formas de avaliação. A Maria da Graça tem uma pergunta: gostou muito da proposta, as categorias de equívocos utilizaram algum pressuposto teórico de aprendizagem ou taxonomia, e obrigado pela palestra. Eu acho que eu deixo para vocês responderem aqui da Maria de Fátima, né? Depois eu sigo vendo aqui se tem alguma outra questão, mas nosso tempo também já está quase estourando. Fiquem à vontade para responder. Professora. Maria, posso responder, Gabriel? Por favor. Legal. Maria, a gente não pegou nada em relação à taxonomia. A gente, simplesmente, a gente viu a questão de que, por exemplo, era ideal, até mesmo pelo tempo que o aluno levaria para responder as questões, que elas fossem objetivas, né, questões de assinalar, mas a gente não chegou a seguir nenhum pressuposto teórico de aprendizagem, não. Bem, o Darcy também, o trabalho de vocês cria excelentes caminhos para abordagens avaliativas, né? A autoavaliação pelo estudante é chave para que temos contribuir, e seguem alguns comentários, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que tem mais comentários, vocês podem dar uma olhadinha ali, né, Gabriel e Yorá? Temos ainda 2 minutos aqui. Eu queria só fazer um pequeno comentário que me chamou a atenção no trabalho de vocês também, lendo, que é um belo trabalho, e eu acho que de uma certa forma está conectado com a Maria de Fátima pergunta, que ela fala sobre os pressupostos teóricos. Às vezes, mesmo a gente não pensando em nenhum pressuposto, estão presentes os pressupostos teóricos, né? E me parece que a filosofia construcionista ela está presente no trabalho de vocês quando a gente diz assim, ó, aprendendo pelo erro, né? Pelo erro também se aprende, e essa, né, essa é a ideia. Eu acho que essa é a ideia papertiana, né, que sempre está presente nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, mesmo não querendo, né, colocar algum aspecto teórico, mas a gente sempre acaba trazendo essas questões. Então, quando eu li o trabalho, eu vi, tá presente aqui, embora vocês não usem o Papert, né? Mas a filosofia construcionista tá ali. Não sei se tu quer comentar,
Yorá. Realmente a gente, até na época do meu doutorado, e comentando bastante durante a pesquisa aqui com os alunos, né, o Gabriel, o Igor, que a gente se reunia praticamente toda semana, eu não me lembro certo, você lembra do nome do autor, Gabriel? Ele tem um autor que fala justamente isso, que é interessante o uso dos erros dos alunos, né, para gerar o aprendizado dentro da sala de aula. Então, ele bate nessa questão de que você não deve simplesmente mostrar o que é certo, o que é correto, mas sim também mostrar né, por exemplo, assim, você usa toda a metodologia para mostrar como fazer a coisa funcionar em um código, por exemplo. Mas é interessante também mostrar os erros para saber que aquilo lá não vai te ajudar no desenvolvimento, não vai fazer com que você chegue no resultado que você quer. Então, o uso do erro realmente já é, inclusive, publicação feita, né? Claro, é até o que eu comentar, né? Foi uma coisa que a gente teve como aluno da professora, de sempre estar fazendo testes de mesa, desmiuando o código ali na mão, para a gente entender o processo. E essa prática de você ter contato, visualizar e ter contato com o erro é muito importante para justamente essa memorização, né? Essa familiaridade que você vai ter quando você estiver fazendo um algoritmo, programando em si. Mas eu não vou lembrar o nome do autor, professora, desculpa. Não tem problema. Muito bem, gente. Tem várias outras questões aqui, né? Mas eu acho que valeu pela apresentação, Gabriel. Agradeço muito. Adorei o trabalho de vocês. Quero dizer que vou lá também no site procurar as questões. Me identifiquei muito com as questões que vocês apresentaram também, tá? Eu sou professor de algoritmos aqui também, das primeiras programações, né? E sempre a gente percebe aqueles padrões de equívocos, tá? Então, infelizmente, pelo horário, eu tenho que estar encerrando a nossa sessão Pensamento Computacional 2, né, do 3º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação. Foi um prazer estar com vocês, conhecendo um pouco mais dos resultados desses trabalhos produzidos por nossa comunidade. Sugiro que vocês confiram a programação no site do Educomp e continuem conosco. Até a próxima atividade, pessoal. Seguimos juntos aí.